Meus irmãos, eu quero convidá-los na noite de hoje para abrirem, por favor, as suas Bíblias no livro de Gênesis. Este está fácil de encontrar, né? Só folhear aí as primeiras páginas, literalmente, no capítulo 5. As primeiras 2 ou 3 páginas que você virá, já iremos encontrar o texto que será objeto da nossa reflexão, da nossa meditação na noite de hoje. Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24. Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24. Um texto muito pequeno, abreviado, mas não subestimemos o poder que ele tem, enquanto palavra de Deus que é, de tocar em nossas vidas, de transformá-las, de abençoá-las. Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24. Diz assim a palavra do nosso glorioso Deus. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Ele gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o tomou. Amém? Vamos agradecer a Deus? Pai, nós queremos louvar o seu nome, queremos agradecê-lo pela sua bondade, pela sua graça, por seu amor, por sua misericórdia. Te agradecemos porque, como acabamos de cantar, céus e terra poderão passar, a relva, Senhor, a grama poderão também se secar, mas a sua palavra, a sua inerrante, eterna e gloriosa palavra subsiste eternamente. Acabamos, Senhor, de ler um trecho da mesma, e nós te pedimos nesse momento, como temos feito em tantas e tantas outras ocasiões, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, de modo que possamos transmitir os ensinamentos presentes nesse texto, e que da mesma forma o Senhor dê graça ao seu povo, à sua igreja, para que escutemos todos esses assuntos, todos esses temas, todas estas lições, e com a ajuda do teu mesmo Espírito venhamos conseguir colocar em prática todos esses elementos e assuntos e verdades em nossas vidas. Abençoa a nossa vida neste momento, nos dê graça para transmitir esses ensinamentos e graça ao seu povo para também aprender esses ensinos e colocá-los em prática. E que em tudo isso, Senhor, o teu nome seja sempre honrado, glorificado e engrandecido. Te pedimos tudo isso, agradecidos, no nome glorioso, eterno e bendito de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Por favor, podem se assentar. O tema da nossa meditação na noite de hoje, como vocês talvez já podem ter percebido com a leitura do texto, é um homem de Deus chamado Enoque. Um homem de Deus chamado Enoque. Enoque, meus irmãos, é um dos personagens, eu diria, mais fascinantes da Bíblia. Mas, paradoxalmente, apesar de ser um personagem fascinante, nós sabemos, infelizmente, muito pouco sobre ele. Contudo, esse pouco que nós sabemos sobre Enoque é suficiente para o identificarmos como homem de Deus que teve uma vida que agradou efetivamente a Deus. Porém, se a Bíblia, por um lado, ela não nos fornece muitas informações sobre Enoque, a tradição judaica, por outro lado, ela buscou preencher essa ausência de informações com uma série de histórias, historietas e lendas sobre Enoque. E aqui eu gostaria de destacar apenas algumas delas, 2 delas na verdade, para que nós entendamos isto. Um primeiro elemento presente na tradição judaica diz que Enoque foi um sapateiro piedoso, né? Ele confeccionava calçados e vivia uma vida totalmente devotada a Deus, enquanto trabalhava ali na sua sapataria, digamos, confeccionando os seus calçados. Uma outra lenda, uma outra história, ainda de acordo com a tradição judaica, dirá que quando Enoque foi para o céu,
ele recebeu um novo corpo de fogo e se transformou num anjo conhecido no judaísmo como Metatron, que é o chefe dos anjos e que atua, digamos, como uma espécie de escriba celestial. Então percebam aqui, portanto, que Enoque, ele foi visto pelo judaísmo posterior, pelo judaísmo tardio, como uma pessoa profundamente piedosa e cuja piedade fez com que ele simplesmente se transformasse em um anjo na sua vida celestial. Mas, lendas judaicas à parte, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite algumas verdades bíblicas sobre esse homem de Deus chamado Enoque, tendo como ponto de partida o texto ora lido de Gênesis no capítulo 5 e versículos 21 a 24. Aliás, como nós já deixamos claro também na nossa introdução, o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão na noite de hoje será um homem de Deus chamado Enoque. Mas diante dessas lições, entre estas verdades bíblicas que nós encontramos desse texto que nós lemos, eu gostaria de destacar 6 importantes verdades, 6 importantes lições sobre Enoque, que, curiosamente, creio que vocês irão perceber ao longo da nossa ministração, são muito atuais, são muito contemporâneas e tocam de perto a minha e a sua vida, a minha e a sua maneira de viver na sociedade em que ora estamos inseridos e estamos situados. E a primeira verdade que eu aprendo nesse texto, meus irmãos, sobre Enoque, é a seguinte: Enoque fez algo além do que simplesmente existir. Isso me recorda de um dos cânticos que nós acabamos de entoar, não é isso? Todos nós aqui cantamos, se não todos, talvez grande parte da igreja, uma oração a Deus pedindo para que Deus nos leve além no nosso relacionamento com Ele, não é isso? E curiosamente eu nem combinei com o Elbi, nem com os irmãos do louvor, mas tem absolutamente tudo a ver com esta passagem. Então, a primeira verdade sobre Enoque, preste muito atenção nela, porque eu desconfio que tem tudo, absolutamente tudo a ver com a minha e com a sua vida. A primeira verdade é que Enoque fez algo além do que simplesmente existir. Enoque não apenas existiu. A vida dele foi muito mais do que uma mera existência física, do que uma mera existência biológica. Meus irmãos, existe um refrão que se repete várias vezes ao longo do capítulo 5 de Gênesis, e quem já leu o capítulo 5, talvez não tão recentemente, há mais tempo, mas deverá se lembrar, que há um refrão que se repete várias vezes ao longo do capítulo 5 de Gênesis. E o refrão é este: fulano de tal viveu tantos anos e gerou a Cicrano. Depois que gerou a Cicrano, fulano de tal viveu tantos anos e teve filhos e filhas. Todos os anos de fulano de tal foram tantos anos e morreu. Isso se repete uma vez, e 2 vezes, e 3 vezes, e 4 vezes, e 5 vezes, assim por diante. Perceba que a vida dos indivíduos, aqui no capítulo 5 de Gênesis, é descrita sempre em termos de 4 elementos: existência, longevidade, descendência e morte. Existência, longevidade, descendência e morte. E este ciclo, como nós mencionamos, se repete em 6 gerações antes de Enoque. Isto é, se repete com Adão, com Sete, com Enos, com Cainã, com Maalalel e com Jared, que foi por sua vez o pai de Enoque. Mas quando a genealogia chega em Enoque, há uma mudança abrupta, há uma reviravolta muito grande no texto. E nós aprendemos aqui, de acordo com o texto que lemos e com o seu contexto imediato, que Enoque não apenas existe, ele não apenas vive muitos anos, e ele não apenas deixa uma descendência como os demais que o antecederam. Mas Enoque, ele faz algo a mais que outros não fizeram. Enoque anda com Deus, Enoque tem comunhão com Deus, Enoque se relaciona com Deus. Meu irmão, não se contente em ter uma vida medíocre. Não se contente apenas em existir.
Não se contente apenas em viver muitos anos, se Deus permitir, evidentemente, que você os viva. Não se contente apenas em deixar uma descendência, se Deus permitir que você a deixe, mas busque algo a mais, deseje algo a mais, queira algo a mais, busque andar com Deus, assim como Enoque andou. Há pessoas que, infelizmente, pensam que a sua vida se resume apenas a nascer, crescer, casar, ter filhos, a juntar dinheiro, viajar, envelhecer e morrer. Entre outros ingredientezinhos que poderíamos acrescentar além destes aqui mencionados. Essas pessoas pensam em fazer muitas coisas, planejam realizar muitos feitos, mas com grande frequência costumam excluir Deus de seus pensamentos, de seus planos e de sua vida. Mas com Enoque, como já pudemos perceber, as coisas foram bem diferentes. Para Enoque, meus irmãos, viver era mais do que existir. Viver era mais do que ter uma vida longeva, e olha que ele viveu quase 400 anos. Viver era mais do que ter uma descendência. Para Enoque, viver significava andar com Deus e ter comunhão com Ele, se relacionar com o seu profundo, todo-poderoso e grandioso Criador. Meu irmão, não se contente apenas em existir. Tenha também comunhão com Deus. Não se contente apenas em casar, em ter filhos, em ter uma boa profissão, em ter um bom emprego, com um bom salário, por mais que estes desejos e tais práticas e anseios sejam legítimos. Não estou dizendo que não são legítimos, mas não se contente apenas com estas coisas, queira também ter comunhão com Deus. Não se contente apenas em trabalhar, em adquirir uma boa profissão, em estudar em boas faculdades e universidades, em ter bons e belos diplomas, e assim por diante. Repito, por mais que estas questões, estes anseios, esses desejos sejam corretos, sejam justos, sejam honestos, não há nenhum problema quanto a isso, mas que queiramos também, acima de tudo, ter comunhão com Deus. Quando eu olho para Enoque, ele, por meio da sua vida, ele nos apresenta uma importante quebra de paradigmas. O texto vai dizendo: fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, depois de gerar tantos filhos e filhas, fulano viveu mais tantos anos e morreu. Essa era a tônica, era, digamos, se vocês me permitem empregar essa expressão, o ciclo vicioso da época de Enoque. Mas isso acontece com vários dos seus descendentes, mas até 6 gerações anteriores à dele. Mas quando o nome de Enoque é mencionado, o texto diz por 2 vezes que ele andou com Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude a sairmos de uma mesmice, onde apenas pensamos em crescer, em casar, em ter filhos, em trabalhar, em ter um bom salário, em viajar, e mais uma vez todos estes desejos e aspirações humanas são absolutamente corretos, verdadeiros e legítimos, mas que encontremos em nossa vida, como Enoque encontrou na dele, um espaço, e eu diria que um grande espaço, um espaço agigantado para esse Deus que é maior do que tudo e todos, esse Deus com quem Enoque quis manter comunhão e andar com ele durante muitos e muitos anos da sua vida. Esta é uma primeira lição, uma primeira verdade que nós encontramos nesse texto. Mas eu também descubro, em segundo lugar, outra verdade não menos importante do que a primeira, que é a seguinte: Enoque foi perseverante na sua comunhão com Deus. Enoque foi perseverante na sua comunhão com Deus. Os versículos 22 e 24 de Gênesis 5, que eu acabei de mencionar, eles nos dão uma informação simplesmente preciosa para a nossa mensagem, para a nossa reflexão nessa noite. Eles dizem, o versículo 22, o versículo 24, Gênesis 5, você pode confirmar na sua Bíblia, eles dizem que Enoque andou com Deus. Aqui,
a Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico do Antigo Testamento, em vez de dizer que Enoque andou com Deus, ela diz que Enoque foi agradável a Deus. Mas o que chama a minha atenção nestes versículos é que o verbo andar, o verbo halar em hebraico, ele ocorre aqui em um tronco verbal que possui um sentido chamado pelos estudiosos de iterativo e que, portanto, significa o seguinte: caminhar de um lado para outro, ir continuamente, andar continuamente. Isso significa dizer que a expressão Enoque andou com Deus poderia ser, digamos, melhor traduzida como Enoque continuamente andava com Deus. Aliás, este fato, ele também pode ser comprovado no versículo 22, que diz que Enoque andou com Deus 300 anos. Você já pensou nisso? Enoque andou com Deus 300 anos. 300 anos. Eu aprendo com isso, meus irmãos, que não basta termos comunhão com Deus. É necessário que tal comunhão também seja constante, seja contínua, seja duradoura, seja perseverante e seja persistente. Enoque não apenas andou com Deus, ele continuamente andava com Ele. Isso me leva a fazer um convite e um desafio igualmente profundamente importantes para a minha e para a sua vida na noite de hoje. Meu irmão, seja perseverante na sua comunhão com Deus. Invista tempo na leitura e estudo da Bíblia. Invista tempo na oração. Invista tempo na santificação. Invista tempo na comunhão também com os irmãos. Invista tempo no serviço dedicado à obra de Deus. Persevere no seu relacionamento com Deus, como Enoque o fez, e Deus certamente irá te abençoar. Ter comunhão com Deus é algo que exige também de nós perseverança. Exige de nós insistência. Certamente, em muitos dos dias de nossas vidas, acordaremos, como costumamos dizer, de pé esquerdo, às vezes sem vontade de sair da cama, vamos ser sinceros, às vezes sem vontade de ir para o culto, sem ir para a igreja, sem ter ali comunhão com os irmãos. Poxa, pastor, hoje eu não acordei bem, não estou legal, N situações ocorreram na minha vida, no meu trabalho, na minha família, no meu casamento, e estas situações todas me desanimaram, me desestimularam, me atrapalharam. Mas, meu irmão, apesar de todas elas, e quem de nós não experimenta dias maus ou dias difíceis na nossa vida, eu quero convidá-lo nesta noite a agir como Enoque agiu, que Deus nos ajude a termos comunhão persistente e perseverante com Ele mesmo. Não apenas como quando todas as coisas estão bem, não apenas quando o salário sempre está ali presente, sem nenhum atraso em nossas contas, não apenas como tudo e todos parecem conspirar ao nosso favor, mas inclusive quando as coisas irem de mal a pior. Ousemos ter comunhão com Deus, comunhão perseverante com Deus, faça chuva ou faça sol, quer o dia esteja claro ou as nuvens ali escuras venham e se avizinhem de nós uma grande tempestade, ousemos ter comunhão com Deus, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. Comunhão com Deus é uma atitude que exige perseverança. E o texto bíblico nos diz que Enoque, ele mantinha comunhão continuamente com Deus. O texto ainda é preciso, só 300 anos ele andou com Deus. 300 anos andando com Deus. Que experiência gloriosa deve ter sido essa de Enoque. 300 anos andando com Deus. Isso irá nos levar a um terceiro pensamento, a uma terceira verdade, que eu também encontro nesse texto, e que eu quero dividi-la com vocês. Em terceiro lugar, meus irmãos, Enoque, esse ponto é muito importante, Enoque não usou a sua família como desculpa para não se relacionar com Deus. Em terceiro lugar, Enoque não usou a sua família como desculpa, como um álibi para não se relacionar com Deus. Gênesis 5:22 diz que depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos
E o texto termina dizendo: ele gerou filhos e filhas. Existem pessoas que muitas vezes usam as desculpas mais absurdas e, como costumamos dizer, as mais esfarrapadas para não se relacionarem com Deus, para não terem comunhão com Ele. E uma dessas desculpas, uma das várias desculpas, dadas, eu diria, com uma certa frequência, é a família. Há pessoas que dizem mais ou menos o seguinte: eu não posso servir a Deus porque o meu marido, ele não é crente. Ou eu não posso servir a Deus, ir à igreja, participar dos cultos porque a minha esposa não é crente. Ou ainda, eu não posso servir a Deus porque eu tenho muitos filhos e eles demandam muitos cuidados e, portanto, eu não posso servir a Deus. Mas observe que o texto bíblico diz que Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Enoque tinha uma grande família. Mas observe também que os filhos e filhas de Enoque não o impediram de ter comunhão com Deus. Os filhos de Enoque, meus irmãos, não foram barreiras, não foram empecilhos e não foram obstáculos à sua fé e à sua comunhão com o Criador. Eu aprendo aqui com o exemplo de Enoque que a nossa família não deve impedir a nossa comunhão com Deus. Que os nossos filhos não podem e não devem impedir a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus, e que o nosso cônjuge também não deve igualmente impedir o nosso serviço a Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Portanto, quando nós queremos ter comunhão com Deus, nada e ninguém, a não ser nós mesmos, pode impedir tal comunhão. Às vezes, nós terceirizamos a culpa pela ausência que temos de relacionamento com Deus. É assim ou não é? Eu não posso ter comunhão com Deus porque a culpa é do Bolsonaro. Eu não posso ter comunhão com Deus porque a culpa é do capiroto. Eu não posso ter comunhão com Deus porque fez muito sol aqui em São Paulo. Eu não posso ter comunhão com Deus porque choveu torrencialmente. Eu não posso ter comunhão com Deus porque aquele Pix esperado não caiu na minha conta. Damos todos os tipos de desculpa. Enoque, como nós vamos perceber até o término desta mensagem, viveu numa das sociedades, ou talvez a sociedade mais corrompida, mais degradada, mais caótica, mais depravada, mas ele foi uma luz no meio das trevas. Ele foi sal da terra e luz do mundo. Amém, meus irmãos? Então, se há alguém que pode atrapalhar a sua comunhão com Deus, esse alguém é você mesmo. Esse alguém é você. O diabo pode criar alguns empecilhos, mas você não é obrigado a sujeitar-se a ele. Muito pelo contrário, Tiago nos orienta: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meus irmãos, ao diabo, os demônios, o tempo, o clima, o salário, o ânimo e N situações, se há alguém que pode prejudicar o relacionamento com Deus na sua vida, esse alguém é você mesmo. Quem tem que ler a Bíblia é você. Quem tem que orar é você. Quem tem que se santificar é você. Quem tem que congregar é você. Quem tem que amar e perdoar é você. E eu, obviamente, eu estou incluso nesse pacote. Mas quando eu olho para Enoque, eu não vejo alguém criando desculpas para servir a Deus. Ele não diz: Deus, sabe como é? Essa sociedade em que eu vivo é muito corrompida. Sabe como é, Deus? Eu tenho vários filhos e filhas. O Senhor disse para crescer, multiplicar e encher a terra. Eu levei isso a sério. Estou cheio de filhos. Não existia creche na época de Enoque. Quem tem que cuidar dos bacuris sou eu. Enoque não cria desculpas. Ele não cria subterfúgios. Ele não dá aquelas desculpas, as mais absurdas, inócuas, sabe, esfarrapadas. Ele simplesmente, diante de uma geração absoluta e profundamente corrompida, ele ousa remar contra a maré e ousa ter comunhão com Deus, porque aquilo dependia dele. Meu irmão, eu sei que a vida aí fora está difícil. Esses dias atrás, assistindo a TV com a minha esposa, não dá.
Liga no canal X, é desgraça, morte, morre todo mundo, aí é problema aqui, ali é Cracolândia, ali é não sei mais o que, ali é desgraça, ali os valores deturpados. Eu falo, meu Deus, está tudo errado. Tudo errado. Mas o fato de vivermos numa sociedade totalmente avessa aos valores do Evangelho não deve nos fazer perder de vista o nosso alvo, que é Cristo. O nosso alvo, que é a eternidade com Deus, os valores de Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus. Enoque tinha uma grande família, tinha uma série de situações particulares no contexto e sociedade em que ele viveu, mas isso não o atrapalhou no seu ato, desejo e afã de querer ter comunhão com Deus e de andar continuamente com Ele. Tanto não atrapalhou que o texto bíblico diz, como eu e você lemos, que ele andou 300 anos com Deus. 300 anos com Deus. Mas isso irá nos encaminhar a uma outra importante verdade que encontramos no texto. Em quarto lugar, meus irmãos, Enoque foi poupado da morte por Deus. Em quarto lugar, Enoque foi poupado da morte por Deus. Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o tomou. Desapareceu. Talvez algumas traduções digam algo ligeiramente distinto, mas o que o hebraico diz, o texto hebraico diz, literalmente é isto. Aqui a expressão "e desapareceu" reflete bem o que diz o texto hebraico, que declara, e ele não era. Por que não era? Sumiu, desapareceu. A Septuaginta, mais uma vez, no lugar dessa expressão, ela traz, ele não foi encontrado. E esse fim inusitado de Enoque, meus irmãos, e desapareceu, ele apresenta mais uma importante quebra no padrão até então visto no texto bíblico, no capítulo que nós, ora, lemos. Observe que a genealogia de Gênesis 5 diz que Adão morreu, Sete morreu, Enos morreu, Cainã morreu, Maalalel morreu e Jared morreu. Mas quando a genealogia chega em Enoque, ela diz em Gênesis 5:24 que Enoque desapareceu porque Deus o tomou. Eu aprendo com o exemplo de Enoque uma importantíssima verdade bíblica. Isto é, Deus ele cria exceções para algumas das suas regras. Deus prescreve uma série de regras, uma série de leis ao longo da Bíblia, mas Deus, soberano que é, às vezes cria exceções às suas próprias regras. Por exemplo, embora a morte seja a regra que será experimentada pela maioria dos seres humanos, não é isso? Nem todos nasceram. Mas qual é a regra? Que aqueles que nasçam, mais cedo ou mais tarde, terão que morrer. Correto? Estou dizendo o óbvio, não é isso? Agora, porém, quando nós analisamos o texto bíblico, nós descobrimos que nem todos os seres humanos morrerão. A regra é que uma vez tendo nascido, aqueles nascituros, aqueles que vieram a este mundo, a maioria deles, pelo menos, a regra é que um dia eles morrerão. Mas Enoque e Elias, por exemplo, não morreram. E além deles, os crentes que viverem durante a segunda vinda de Jesus também não experimentarão a morte. E o caso de Enoque, meus irmãos, me lembra uma importante verdade, outra importante verdade bíblica. Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Ana, ela reconheceu essa verdade quando disse em 1 Samuel, no capítulo 2, e versículo 6, que o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. E Jó também admitiu essa mesma verdade quando ele declarou em Jó capítulo 1, versículo 21, que o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a nossa vida e a nossa morte, a nossa existência e a nossa não existência, estão ambas nas mãos do nosso Deus.
E é Ele quem tem o poder de dar a vida, de tirá-la, ou de simplesmente suspender a morte na vida de alguém, como Ele fez, por exemplo, na vida de Enoque, na vida de Elias e na vida da geração de crentes que viver durante o período da volta de Jesus. Deus é todo-poderoso. Ele possui todo o poder e todo o domínio sobre tudo e sobre todos. Isso inclui, meus irmãos, o seu poder sobre a vida e sobre a morte. E essa, entre outras coisas, é uma importantíssima verdade que nós encontramos nesse texto. E aqui eu quero te chamar mais uma vez a atenção para um ponto importante. Se Deus tem poder sobre a vida e a morte, a ponto de suspender a morte, por exemplo, na vida de Enoque, você acha que os seus problemas são grandes para Ele? Você acha que as suas frustrações são impossíveis para Ele? Você acha que aquelas situações que às vezes tiram o teu sono e que te enchem de medo, elas não podem ser objetos de uma ação interventora de Deus e Deus não pode realizar um milagre na sua vida? Será que há impossíveis para aquele que impediu a morte de bater na vida, na porta de Enoque? Será que há impossíveis para Ele? Se Deus ele suspendeu a morte na vida de Enoque, Ele pode abençoar a sua vida. Ele pode transformar o seu casamento. Ele pode curar aquele seu filho drogado, aquela sua esposa de repente que não está nos caminhos do Senhor. Deus pode trazê-la. Não há impossíveis para aquele que suspendeu o poder da morte sobre a vida de Enoque. Se Ele fez isso, Ele tem poder total, completo, absoluto sobre a minha e sobre a sua vida. Então, meu irmão, eu te aconselho nesta noite a se entregar diante de Deus, a cair de joelhos diante dEle, reconhecendo como o Senhor Todo-Poderoso que pode transformar a sua vida, a minha vida e a nossa existência. Não há impossíveis para Ele, não há impossibilidades, não há causas difíceis ou perdidas para aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos e que impediu a morte de tocar na vida de Enoque. Não há impossíveis para este Deus. Isso nos faz encaminhar para um quinto e penúltimo ponto da nossa reflexão na noite de hoje. E o quinto ponto, a quinta verdade é a seguinte: Enoque foi um profeta de Deus. Enoque foi um profeta de Deus. Me permitam agora sair um pouco do livro de Gênesis e ir para o Novo Testamento, mais precisamente para a Epístola de Judas, onde nós encontraremos mais uma relevante informação sobre Enoque, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Judas capítulo 1, Judas só tem um único capítulo, né? Judas capítulo 1, versículos 14 e 15, diz o seguinte: preste atenção naquilo que o texto dirá sobre Enoque. Judas capítulo 1, versículos 14 e 15. E destes, o termo destes aqui, ele se refere aos ímpios e aos falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja na época de Judas, tá? Só uma nota explicativa. E destes, profetizou também Enoque. Quem é este Enoque? O sétimo depois de Adão. Judas, meus irmãos, ele tem em mente aqui o texto de Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 24, onde vemos que Enoque pertence de fato à sétima geração depois de Adão. Não é isso? Nós temos de novo, primeiro, Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared e o sétimo, Enoque. Então Judas, aqui em Judas capítulo 1, versículos 14 e 15, o sétimo depois de Adão, ele está se referindo ao Enoque de Gênesis 5, versículos 1 a 24, correto? Então, olha o que ele vai dizer. Profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, olha o que ele profetizou: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Versículo 15, de Judas 1. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele.
Perceba que Judas nos fornece, a epístola de Judas nos fornece aqui algumas informações novas sobre Enoque, que estão, por exemplo, ausentes de Gênesis 5, versículos 1 a 24, que é, por sua vez, Gênesis 5, 21 a 24, é o texto base da nossa reflexão na noite de hoje. Segundo Judas, meus irmãos, Enoque, o sétimo depois de Adão, ele profetizou duas coisas. Primeiro, ele profetizou sobre o aparecimento de determinadas pessoas ímpias. E segundo, profetizou sobre o juízo divino que viria sobre essas pessoas ímpias. Então é interessante, né? Judas, de alguma forma, ele, por meio de uma revelação do Espírito Santo, uma revelação direta da parte de Deus, lendo algum outro documento, ainda que extra-bíblico, mas sob a permissão divina, ele chega à informação, chega ao seu conhecimento de que Enoque foi um profeta na sua geração. E essas informações são muito importantes para a nossa compreensão de Gênesis 5, versículos 21 a 24, porque elas nos revelam que Enoque foi um porta-voz de Deus em uma época moral e espiritualmente decadente, como eu mencionei, onde, por exemplo, as pessoas não queriam saber de Deus, não queriam ouvir sobre Ele, e queriam muito menos se relacionar com Deus. Eu aprendo com Enoque aqui que nós devemos servir a Deus e exercer os dons que Deus nos deu, mesmo que o nosso ministério pareça ser infrutífero, e mesmo que ninguém dê ouvidos à nossa proclamação. Quer ver só uma coisa interessante? A julgar pelo contexto imediato de Gênesis, capítulos 5 e 6, lembrando que no capítulo 6, nós vemos o anúncio do dilúvio. Capítulo 6, 7, 8 e em diante. Né? Então, esse é o contexto em que Enoque vive. Né? Guardem bem essa informação, porque eu voltarei a ela daqui a pouco, no último ponto. Mas, a julgar pelo contexto de Gênesis, capítulos 5 e 6, parece que o ministério de Enoque não exerceu profundas influências e transformações na sociedade da sua época. Como mencionei, nós vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouco. Mas mesmo assim, se este foi de fato o caso, Enoque não deixou de ter comunhão com Deus e também não deixou de servi-lo a despeito da reação quer positiva, quer negativa das pessoas que viveram na sua época. Sabe que importante ensinamento nós podemos extrair para a nossa vida, meus irmãos? Que devemos ser fiéis a Deus e servi-lo com todos os nossos dons, os dons que Ele nos deu, ainda que a sociedade à nossa volta não dê a mínima atenção para isso. Não se esqueça de que você está servindo a Deus e não a homens, e que o propósito da sua vida é agradar a Deus e não agradar a pecadores. Quando olhamos para Enoque, meus irmãos, o seu ministério, mais uma vez a julgar por todo o conjunto de informações que temos na Bíblia, parece ser, pelo menos para a sua época, para a época em que ele viveu, um tanto quanto infrutíferos. Ali, o seu ministério, as suas ações parecem ser. Mas Judas resgata isso na sua época, séculos e talvez milênios depois de Enoque ter existido. E ele diz, esses falsos crentes e esses falsos mestres que entram na igreja, Enoque profetizou sobre eles milênios atrás. Às vezes podemos exercer o nosso ministério hoje e podemos não ver os frutos do nosso ministério hoje. Mas talvez anos depois, décadas depois, em contextos posteriores, talvez nós nem mesmo estaremos mais vivos neste mundo para ver, mas aquilo que pregamos, a vida que levamos fiel a Deus, poderá repercutir na eternidade e transformar a vida de tantas e tantas outras pessoas. Por isso, meu irmão, continue fiel a Deus. Por mais que a sua obra, o seu ministério, aparentemente pareçam ser infrutíferos, seja fiel a Deus.
tenha comunhão com Deus. Mesmo se outros não forem fiéis a Ele, mesmo se outros não mantiverem comunhão com Ele, continue você a manter tal comunhão, persista no seu relacionamento com Deus. Isso irá nos levar ao sexto e último ponto, um dos mais, eu diria, relevantes para a nossa mensagem, e muito atual, reitero, em razão do contexto social, espiritual, moral, ético em que você e eu vivemos. Em sexto e último lugar, eu descubro nesse texto que nós lemos que Enoque foi um homem de fé em meio a uma sociedade incrédula. Enoque foi um homem de fé, mesmo vivendo em meio a uma sociedade incrédula. Me permitam novamente sair um pouco do livro de Gênesis e ir para outra parte do Novo Testamento, dessa vez para a Epístola aos Hebreus, onde nós vamos encontrar outra importante informação sobre Enoque que eu gostaria de trazer para vocês. Vejam bem, Hebreus capítulo 11 e versículo 5 diz o seguinte, Hebreus 11, 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Gênesis não nos diz porque Enoque foi trasladado e não experimentou a morte. Mas o autor de Hebreus, igualmente inspirado tanto quanto o autor de Gênesis, ele diz, isso aconteceu porque Enoque era um homem de fé. Uma pessoa cheia de fé. Para entendermos melhor, meus irmãos, a dimensão do que está escrito aqui em Hebreus 11, 5, nós temos que retroceder até a época de Enoque e dar uma breve olhada sobre o contexto espiritual e moral, ético, em que Enoque, viveu. A sociedade em que Enoque, por exemplo, viveu, como eu mencionei algumas vezes, era uma sociedade moral e espiritualmente decadente, profundamente decadente. Aliás, Enoque, meus irmãos, ele viveu em uma sociedade tão perversa, mas tão perversa, que Deus desejou destruí-la. E não apenas desejou destruí-la, ele efetivamente destruiu a sociedade da época de Enoque. Preste bem atenção nisso. Enoque viveu num dos piores, se não pior período da história da humanidade. E esse período foi tão trágico, tão caótico, tão catastrófico, tão degenerado, tão depravado que Deus disse, eu não aguento mais esse mundo, eu vou destruí-lo. Se você acha que eu esteja aqui talvez enfeitando demais o pavão, então leia comigo, vamos constatar isso no texto, que é o contexto em que Enoque vive. Leia comigo, se estiver com a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, basta virar uma página apenas, talvez nenhuma página esteja na página ao lado. Gênesis 6, versículos 5 a 7. Olha o que Deus diz para a geração em que Enoque até então vivia. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7. É o mesmo contexto da época de Enoque. O texto diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que mais? E que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe isso em seu coração. Versículo 7. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Qual foi a consequência dessa fala divina? O dilúvio. Gênesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 em diante. Então, meu irmão, perceba que a sociedade em que Enoque viveu foi uma sociedade tão corrupta, tão moralmente decadente,
tão espiritualmente morta e tão profundamente depravada que Deus decidiu destruí-la. Mas preste bem atenção ao que eu vou lhe dizer. Em meio àquela sociedade corrupta, houve um homem que não se corrompeu. Em meio àquela sociedade moralmente decadente, houve um homem de Deus que decidiu não se degenerar com ela. Em meio àquela sociedade espiritualmente morta e incrédula, houve um homem que ousou ter fé em Deus, que acreditava em Deus e que se relacionava com Deus, e este homem foi Enoque. Meus irmãos, nós estamos vivendo em uma sociedade que, se não é igual, eu diria, tem muitas semelhanças com a sociedade decadente de Enoque. Nós vivemos em uma sociedade onde os valores morais e éticos estão profundamente deturpados e invertidos. Se você duvida disso, assista um pouco à televisão, acesse algumas redes sociais, e você verá quão profundamente os valores da nossa sociedade estão deturpados, deteriorados, destruídos, invertidos, acabados. Nós estamos vivendo numa época onde, por exemplo, o certo é visto como errado e o errado é entendido como certo. Vivemos em um tempo onde pessoas, incluindo pseudo-cristãos, cristãos de fachada, defendem valores absolutamente incompatíveis com a fé cristã, tais como o aborto, o comunismo, a homossexualidade, a ideologia de gênero, a legalização das drogas, entre tantos outros valores prejudiciais e totalmente incompatíveis com a fé cristã. E diante desse cenário tão caótico, tão perverso, que não é o de Enoque, é o cenário em que eu e você vivemos, devemos olhar para o exemplo de homens de Deus como Enoque e remarmos contra a maré. Meus irmãos, hoje mais do que nunca, nós somos desafiados a colocar em prática aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, quando ele disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vou repetir: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só assim é que nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, não se conforme com este mundo e com os seus valores que são contrários a Deus, à sua palavra e ao seu reino. Seja diferente, haja diferente e viva diferente, como Enoque viveu, e Deus abençoará a sua vida. Amém? Nós vivemos numa época muito difícil, onde cristãos, ou eu de novo diria cristãos com grandes aspas, pseudo-cristãos, defendem valores, defendem pautas, defendem ideologias, defendem filosofias absolutamente, diametralmente opostas aos valores do Evangelho. E tem pessoas que acham que isso é normal. É normal defender o aborto. É normal defender a união homossexual. Claro que as pessoas têm o direito de fazerem aquilo que quiserem com seus corpos e com suas vidas. Quem irá prestar ali depois os seus esclarecimentos diante de Deus serão elas. Pessoas que defendem cada atrocidade, ideologia de gênero. Uma idiotice sem tamanho. Uma bobagem sem tamanho. Contrária à biologia, contrário à ciência. Pessoas que, quando lhes é conveniente, defendem a ciência, mas quando a ciência vai contra a sua ideologia, elas dizem que aquilo não deve ser feito. Irmãos, vivemos numa sociedade profundamente corrompida. E temo que o juízo de Deus venha, talvez, a galope, como veio na época de Enoque. Deus o tirou antes. Enoque teve que enfrentar toda aquela situação.
Mas 99,9% das pessoas que viveram naquela época, contrários aos valores de Deus, à sua palavra, sofreram seu juízo. Meus irmãos, não brinquemos com Deus e com as coisas de Deus. Ousemos ter comunhão com Deus, mesmo em meio a uma sociedade que não quer ter comunhão com Ele. A nossa sociedade quer ter comunhão com o seu próprio umbigo, com os seus valores, com o seu individualismo, com a sua ambição, com a sua pornografia, com tudo aquilo que desagrada a Deus. É com isso que essas pessoas querem ter comunhão e compromisso. Mas Enoque andou com Deus, andava continuamente com Deus, e de repente desapareceu, porque Deus o tomou para si. Um grande desafio da nossa sociedade é termos comunhão com Deus em meio àqueles que querem ter comunhão apenas consigo mesmos, consigo mesmas, com os seus narcisismos, com os seus individualismos, com os seus egoísmos, antropocentrismos e assim por diante. Esse é um dos grandes desafios que eu e você, enquanto cristãos, enfrentamos na presente sociedade. E eu oro, meus irmãos, espero em nome de Jesus, que Deus nos dê força para remarmos contra a maré. Não desista, confie em Deus, mantenha comunhão com Ele, creia nele, confie nele, nas promessas dele, na palavra dele, mas meu irmão, assim como Enoque, persevere em manter comunhão com o teu Deus. Amém? Eu quero concluir esta mensagem dizendo que hoje nós aprendemos 6 importantes verdades sobre um personagem bíblico relevante chamado Enoque. Vimos em primeiro lugar que Enoque fez algo além do que simplesmente existir. Em segundo lugar, Enoque foi perseverante na sua comunhão com Deus. Em terceiro lugar, Enoque não usou a sua família como desculpa para não se relacionar com Deus. Em quarto lugar, Enoque foi poupado da morte por Deus. Em quinto lugar, Enoque foi um profeta de Deus. E em sexto e último lugar, Enoque foi um homem de Deus em meio a uma sociedade incrédula e profundamente corrompida. Que Deus abençoe a sua vida com esta mensagem, que ela dê uma injeção de fé, esperança e ânimo no meu e no seu coração, para que consigamos, com a graça de Deus, remar contra a maré, diante dos dias tão difíceis e tão turbulentos em que você e eu vivemos. Talvez a grande resposta para como viver em dias tão difíceis como este ou estes, seja olharmos para a vida de homens de Deus como Enoque. Pastor, como enfrentar dias tão difíceis como este ou estes? Mantendo comunhão contínua com Deus. Amém? Mantenha comunhão contínua com Deus. Leia a palavra de Deus. Ore a Deus. Santifique-se. Tenha comunhão com outros irmãos que têm essa mesma fé que você. Esses mesmos valores, que creem nesse mesmo Deus. Mas, meus irmãos, não brinquemos com este mundo, com os valores nele presentes e com o diabo que também age nesse contexto em que nós vivemos. Não brinquemos. Ousemos, com a graça de Deus, termos comunhão com esse Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé? Essa vida de Enoque, brevemente mencionada por nós, deve nos estimular, meus irmãos, como eu disse, a termos comunhão com Deus. Eu sei que talvez o seu trabalho esteja difícil, talvez as coisas não andem lá tão bem no seu casamento, talvez na sua família uma série de problemas tenham acometido você e outros familiares, e tenham causado profundos males psicológicos, entre outros, na sua vida. Nós vivemos dias tão difíceis que raramente encontraremos alguém que esteja imune a todas estas séries de problemas. Mas se você me permite te dar um conselho bíblico, eu te diria, continue
mantendo comunhão com Deus. Não permita que o diabo, que as redes sociais, que a televisão, que a Netflix, por mais que esses dispositivos também tenham o seu lugar na nossa vida, sendo bem usados, com jeito, de forma dosada, mas não permita que todas essas facilidades que temos roubem o seu tempo de comunhão com Deus. Eu disse mais de uma vez aqui nesta igreja, que às vezes nós ficamos sossegadamente, sem nenhum peso na consciência, ficamos horas navegando na internet, no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, no WhatsApp, trocando mensagens. Sei que muitos irmãos vivem do WhatsApp, porque tem aquela coisa da entrega do produto, tem que é um profissional informal. Eu sei disso, obviamente eu sei disso. Mas, meu irmão, tomemos cuidado com o uso que fazemos de certas supostas facilidades, porque elas podem roubar de nós o tempo precioso que poderíamos estar empregando, investindo no nosso relacionamento com Deus. Nos dias de hoje, e por favor eu digo isso para você em amor, olhando para você olho no olho, com amor em Cristo, nós não temos desculpas para dizer que não tínhamos tempo para ler a Bíblia. Meu irmão, não cola, não cola. Nós passamos muito tempo diante do WhatsApp, muito tempo diante das redes sociais, muito tempo diante de televisão, de filmes, de séries e assim por diante. E você diz, me permita ser ousado e sincero com você, franco, e você tem a cara de pau de dizer que não tinha 10 ou 15 minutos para ler a Bíblia. Meu irmão, você quer que eu acredite em você? Não subestime a minha inteligência. Eu não sou ingênuo, e você também não é. Mas o problema não é o que eu penso sobre você, ou o que vocês pensam sobre mim. O problema é o que Deus pensa sobre nós. Que tínhamos tempo para dedicar às coisas dele, mas não dedicamos. E criamos uma série de desculpas mais estapafúrdias e ridículas umas do que as outras. E achamos que enganamos a Deus. Isso é o pior de tudo. Enganar pastor, você engana à vontade. Irmãos, engana à vontade. O marido enganar a esposa é a coisa mais fácil do mundo. E vice-versa. Agora, enganar a Deus, nós não enganamos. O autor bíblico diz que todas as coisas estão nuas e patentes ante aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Meu irmão, Deus conhece a sua vida. Ele conhece a minha vida. Portanto, nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Deus urgentemente, enquanto há tempo para buscá-lo, enquanto Ele se deixa achar. Hoje é esse dia. Nos voltemos para Ele em arrependimento verdadeiro. Não estou dizendo para você abandonar as redes sociais ou estas coisas, mas estou dizendo para você usá-las de forma dosada, sábia e prudente. Temos tempo para ter comunhão com Deus, mas não queremos ter essa comunhão, porque o nosso desejo é ter comunhão com outras coisas, muitas vezes carnais, que julgamos melhores do que Deus, a sua palavra e as suas coisas. E Deus conhece a minha vida e a sua. Eu não conheço a sua vida. Conheço um pouco sobre a vida de um, de outro, vocês sobre a minha. Nossas esposas ou maridos conhecem um pouco mais sobre nós, mas ninguém nos conhece como o próprio Deus. Vivemos numa sociedade corrompida, tanto quanto ou semelhantemente como aquela de Enoque. Como Enoque enfrentou um caos social, espiritual e moral desses, tendo comunhão com Deus. Meu irmão, tenha comunhão com Deus. Não perca as escolas bíblicas dominicais. Se puder vir às quartas-feiras com o estudo bíblico de 1ª a 2ª aos Coríntios, com o pastor Rodrigo, com o Miguel, com os outros irmãos, venha. Não perca os cultos.
Mas não apenas isso, leia a Bíblia e ore na sua casa. Não dá para ser cristão e depender apenas daquilo que o pastor ou os irmãos pregam no domingo ou ensinam na escola dominical. Nós temos que buscar viver o cristianismo em casa de segunda a segunda. Não adianta termos comunhão com Deus aos domingos e comunhão com o diabo de segunda a sábado. Não adianta. Não adianta. Me permitam ser sincero, franco, mas com amor, dizer essas coisas para os irmãos. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo por aquilo que ouvimos nesta noite. Ah, Senhor, vivemos em dias tão difíceis, Senhor, em que pessoas inescrupulosas tentam perverter valores, por exemplo, relacionados às crianças, dizendo que o menino, ele não é menino, a menina não é menina, eles podem escolher o gênero que quiserem, onde pessoas defendem o aborto, defendem valores filosóficos, ideológicos, nocivos a qualquer sociedade, como a história bem o demonstrou, como o comunismo. Pautas tão ridiculamente anticristãs, escancaradamente anticristãs. Mas o que é pior de tudo, essas pessoas, Senhor, não enxergam isso e acham que estão fazendo o correto. E o pior de tudo ainda é que alguns cristãos ou supostos cristãos caíram nesses discursos e começaram a chamar o certo de errado e o errado de certo. Ah, Senhor, o teu servo, o profeta Isaías, já há cerca de 2.800 anos atrás, mais ou menos, nos advertiu no seu texto quando disse: ai daqueles que chamam o amargo doce e o doce amargo, aqueles que invertem os valores. E nós vivemos exatamente numa sociedade como esta. Não sei se pior do que a de Enoque, talvez nem tanto, mas profundamente depravada, profundamente corrompida, profundamente distanciado, ó Deus, de ti, da sua palavra e dos seus valores. E estas pessoas não veem para onde caminham, elas não têm a luz do seu evangelho para guiá-las. Ah, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração e ajude-nos, como ocorreu a Enoque, a sermos sal da terra e luz do mundo. Ajude-nos a remarmos contra a maré. Ajude-nos, ó Senhor, a não nos conformarmos com este mundo, mas a renovarmos o nosso entendimento com os valores do seu reino expressos na sua palavra. Ajude-nos, ó Senhor, a te servirmos de forma fiel e verdadeira, mesmo em meio a um mundo tão difícil de viver, como este em que nós nos encontramos, no qual nós estamos inseridos. Te louvamos, ó Pai. Obrigado pela advertência que o Senhor nos deu, pela instrução que o Senhor nos deu, porque o Senhor abriu os nossos olhos quanto a uma série de verdades bíblicas, aliás, e nós te louvamos e te bendizemos por isso. Receba esse culto, receba esta adoração, que o Senhor receba esta mensagem como algo agradável diante dos seus olhos. Te louvamos por tudo isso e suplicamos a tua bênção e direção em toda a nossa vida, em nome e para a glória de Jesus. Amém.